Imagine o som. Um rugido ensurdecedor de metal se partindo, o convés balançando violentamente sob seus pés e os gritos de homens ecoando pelos corredores de aço. Agora imagine o silêncio que veio antes. O silêncio de uma fortaleza de 50.000 toneladas, deslizando pelas águas geladas do Atlântico, uma sombra imponente na imensidão do oceano. Este era o couraçado Bismarck. Em maio de 1941, ele não era apenas uma máquina de guerra. Era o orgulho de uma nação, um símbolo de poder que parecia indestrutível. Seus canhões, os maiores já instalados em um navio de guerra alemão, podiam disparar projéteis do peso de um carro a uma distância de mais de 35 quilômetros. Sua missão era simples e brutal: cortar as linhas de suprimento que mantinham a Grã-Bretanha viva, estrangulando a ilha até a submissão. O destino da guerra poderia depender do sucesso de sua primeira e única viagem. Nós vamos além dos registros históricos para reconstruir as 24 horas que transformaram este símbolo de invencibilidade em um túmulo de ferro no fundo do mar. Vamos analisar as decisões, os erros e os atos de coragem que selaram seu destino. A jornada para o desastre não começou com uma falha, mas com um ato de poder tão devastador que chocou o mundo e assinou a própria sentença de morte do navio. Nas águas geladas e enevoadas que separam a Groenlândia da Islândia, o destino estava prestes a ser forjado em fogo e aço. De um lado, o orgulho da Marinha Real Britânica, o HMS Hood. Por 20 anos, ele foi o maior e mais famoso navio de guerra do mundo, um símbolo flutuante do poder de um império. Do outro, o Bismarck, a mais nova e letal criação da engenharia alemã em sua primeira missão de combate. Era o confronto entre a lenda e o desafiante. A batalha foi brutalmente rápida. Os canhões trovejaram e os gigantes trocaram salvas a quilômetros de distância. Então, após apenas alguns minutos de combate, um projétil da quinta salva do Bismarck encontrou o seu alvo com uma precisão assustadora. Ele perfurou o convés do Hood e mergulhou fundo nas entranhas do navio, atingindo o paiol de munições. O resultado foi cataclísmico. Uma coluna de fogo e fumaça explodiu para o céu, rasgando o navio britânico em dois. Em menos de 3 minutos, o poderoso Hood desapareceu sob as ondas, levando consigo mais de 1.400 homens. Apenas 3 sobreviveram para contar a história. A notícia da aniquilação do seu navio mais icônico enviou uma onda de choque e fúria por todo o Império Britânico. A bordo do Bismarck, a vitória foi celebrada, mas foi uma vitória que os marcou para a morte. Eles não haviam apenas afundado um navio, eles haviam ferido o orgulho de uma nação inteira. Em Londres, o luto rapidamente se transformou em uma sede de vingança. Uma ordem simples e implacável foi transmitida para todos os navios, submarinos e aviões aliados no Atlântico. Com o Hood no fundo do oceano, o Bismarck se tornou o navio de guerra mais caçado do planeta. A ordem era clara e absoluta: afundem o Bismarck. A maior perseguição naval da história estava prestes a começar. A vitória tem um preço, e o Bismarck começou a pagá-lo no momento exato de seu maior triunfo. Na fúria da batalha contra o Hood, o couraçado alemão não escapou ileso. Um projétil britânico disparado pelo Prince of Wales atingiu a proa do navio, abrindo uma ferida que não podia ser fechada. Tanques de combustível foram perfurados e um rastro escuro e contínuo de óleo começou a vazar para o oceano. Esta não era apenas uma mancha na água. Era uma assinatura, um rastro de sangue negro que gritava sua posição para qualquer avião ou navio que o procurasse. Pior ainda, o navio estava sangrando seu recurso mais vital, o combustível. Cada quilômetro navegado agora o aproximava de um ponto sem retorno, onde seus motores silenciariam para sempre. O gigante de aço estava ferido e deixando um caminho direto para seus caçadores. Diante desta crise, o almirante Günther Lütjens enfrentou uma decisão que definiria o resto da história. A opção segura e lógica era buscar um porto próximo na Noruega ocupada. Seria uma viagem mais curta, com menos riscos, permitindo reparos emergenciais para estancar o vazamento. A outra opção, muito mais ousada, era cruzar o Atlântico infestado de inimigos até um porto na França.
onde reparos completos poderiam devolver ao navio toda a sua capacidade de combate. É uma decisão que ecoa em nossas próprias vidas, aquele momento em que a prudência nos puxa para um lado e a ambição para o outro. Você, no lugar do almirante, com o orgulho da vitória ainda fresco e a responsabilidade de uma tripulação inteira em seus ombros, qual caminho teria escolhido? A segurança da Noruega ou a aposta arriscada da França? Deixe sua opinião nos comentários, pois a história é feita por decisões como esta. Análises como esta são para mentes que buscam entender além do óbvio. É por isso que apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e continuar esta jornada conosco. A decisão foi tomada, impulsionado pela necessidade de reparos completos e talvez pela confiança excessiva após sua vitória espetacular. O almirante escolheu a França. O grande leme do Bismarck girou e a proa do navio apontou para o sul, para o coração da armadilha que a Marinha Real estava montando. Uma única decisão, nascida do orgulho e da necessidade, acabara de traçar um novo curso. Uma rota que não levava à glória, mas a uma corrida desesperada pela sobrevivência em águas inimigas. Com a Marinha Real inteira em seu encalço, o Bismarck precisava de um milagre, e seu comandante o entregou. Sob o manto de uma noite escura e de um mar tempestuoso, ele ordenou uma manobra audaciosa. O navio executou uma curva acentuada, quase completa, passando por trás de seus perseguidores e desaparecendo na vastidão cinzenta do Atlântico. Nos radares britânicos, o ponto que representava o maior navio de guerra alemão simplesmente piscou e sumiu. No almirantado britânico, a notícia caiu como uma bomba. O pânico se instalou. Eles não haviam apenas perdido o rastro, eles haviam perdido o navio mais perigoso do mundo, que agora estava solto em algum lugar nas rotas de comboios vitais para a sobrevivência da Grã-Bretanha. Onde ele estava? Para onde estava indo? Cada minuto de silêncio aumentava a ansiedade. Mas como um navio daquele tamanho simplesmente desaparece no oceano mais patrulhado do mundo? A resposta está na combinação de habilidade, clima e tecnologia primitiva. Os radares da época eram limitados e o mau tempo oferecia a cobertura perfeita. Para a tripulação alemã foi um momento de euforia. Eles haviam enganado a maior marinha do planeta. A esperança, que parecia perdida, ressurgiu com força total. A costa da França parecia de repente ao alcance. Foi então que o excesso de confiança se tornou um inimigo mais perigoso do que qualquer navio britânico. O almirante Lütjens, acreditando erroneamente que os britânicos ainda o rastreavam com um novo tipo de radar, cometeu um erro fatal. Ele quebrou o silêncio do rádio para enviar uma longa e detalhada mensagem ao comando na Alemanha, relatando a destruição do Rude e seus planos de seguir para a França. Ele não sabia que, no momento em que apertou o botão de transmissão, estava assinando sua própria sentença. A transmissão de 30 minutos foi interceptada por estações de escuta britânicas. Embora não pudessem determinar sua localização exata, a triangulação lhes deu uma área de busca aproximada. A caçada, que estava se tornando cega e desesperada, agora tinha um novo foco. Os caçadores sabiam em que direção olhar. Por que um almirante experiente cometeria um erro tão fundamental em meio à maior caçada naval da história? Foi orgulho? Um erro de cálculo sobre a tecnologia inimiga? Ou simplesmente a necessidade humana de comunicar um grande feito? Seja qual for o motivo, o silêncio que os protegia havia sido quebrado por suas próprias mãos. Por 31 horas agonizantes, o navio de guerra mais temido do Atlântico foi um fantasma. Mas um erro de cálculo e uma transmissão de rádio haviam entregado sua alma. E no céu cinzento, um avião de reconhecimento solitário estava prestes a transformar a esperança em um pesadelo. A busca desesperada havia se espalhado por centenas de milhares de quilômetros quadrados de oceano. A Marinha Real estava jogando um jogo de adivinhação mortal e o tempo estava se esgotando. Foi então que o destino interveio. Na forma de um avião de patrulha Consolidated Catalina, uma aeronave anfíbia lenta e vulnerável, mas com um alcance impressionante. A bordo, uma tripulação mista de britânicos e um oficial da Marinha Americana, Dennis Campbell, que estava ali apenas como observador. Voando baixo, roçando as ondas e perfurando as nuvens espessas,
Eles vasculhavam um setor que muitos já haviam descartado. Foi Campbell quem primeiro avistou algo. Primeiro, a mancha de óleo, o rastro revelador que o Bismarck vinha deixando desde a batalha. E então, emergindo da névoa, a silhueta inconfundível do navio de guerra mais procurado do mundo. A mensagem de rádio enviada daquele avião mudou o curso da guerra no Atlântico. Era curta, urgente e eletrizante. Avistado um couraçado, rumo 015, distância 20. O jogo de esconde-esconde havia acabado. A notícia se espalhou como um choque elétrico por toda a frota britânica. Em dezenas de navios, sirenes soaram, ordens foram gritadas e os lemes giraram. Cruzadores, contratorpedeiros e, crucialmente, o porta-aviões Ark Royal, todos convergiram para aquele único ponto no mapa. Para a tripulação do Bismarck, a visão daquele avião solitário circulando acima foi um golpe devastador. A sensação de segurança que haviam desfrutado por 31 horas se evaporou em um instante. O refúgio havia se transformado em uma armadilha. Eles estavam a mais de 1.200 quilômetros da costa francesa, com o combustível acabando e o inimigo se aproximando de todas as direções. A rede estava se fechando, mas os britânicos enfrentavam seu próprio problema desesperado. O Bismarck era rápido e seus navios de guerra mais pesados, o King George V e o Rodney, poderiam não alcançá-lo a tempo antes que ele chegasse sob a proteção da Força Aérea Alemã na França. Eles precisavam de algo para desacelerar a presa. Canhões não adiantariam a essa distância. A responsabilidade de parar o gigante de aço caiu sobre os ombros da arma mais improvável de seu arsenal. A última esperança da Marinha Real não era um novo supernavio, mas sim um esquadrão de aviões que já eram considerados obsoletos quando a guerra começou. Biplanos frágeis, com a fuselagem coberta de lona e uma velocidade máxima inferior à de muitos carros da época. Eram os torpedeiros Fairey Swordfish. Do convés do porta-aviões Ark Royal, que balançava violentamente em um mar tempestuoso, a última e mais desesperada aposta da Grã-Bretanha foi lançada ao vento. 15 torpedeiros Fairey Swordfish, biplanos frágeis cobertos de lona, lutaram para decolar em meio a rajadas de vento que ameaçavam jogá-los no oceano. Eram relíquias de uma era passada, enviados para caçar o predador mais moderno e letal dos mares. Se eles falhassem, o Bismarck escaparia. A primeira tentativa foi um desastre quase cômico, se não fosse tão mortal. Em meio à confusão do mau tempo, a primeira onda de aviões confundiu seu alvo e atacou por engano um navio britânico, o cruzador HMS Sheffield. Felizmente para a tripulação do Sheffield, os detonadores magnéticos dos torpedos eram defeituosos e a maioria explodiu ao atingir a água, salvando o navio de um desastre causado por fogo amigo. A missão parecia amaldiçoada. Mas não havia tempo para hesitação. Com o anoitecer se aproximando, uma segunda onda decolou, desta vez com detonadores de contato mais confiáveis. Os pilotos voaram baixo, entre as ondas gigantes e sob um céu de chumbo, direto para uma cortina de fogo antiaéreo. As defesas do Bismarck explodiram em um inferno de projéteis, enchendo o ar com traçantes e estilhaços. Era uma missão suicida. Em meio ao caos, um dos torpedos, lançado pelo piloto John Moffat, encontrou seu caminho. Não foi um golpe no casco blindado ou na superestrutura, foi um golpe de sorte impossível, 1 em 1 milhão, que atingiu o ponto mais vulnerável do navio, seus lemes. A explosão não apenas danificou o mecanismo, mas o travou em um ângulo de 15 graus. O destino do Bismarck foi selado não por uma explosão massiva, mas pelo travamento de uma única peça de metal. A bordo do couraçado, a tripulação lutou desesperadamente para retomar o controle. Mergulhadores foram enviados nas águas geladas na tentativa de cortar os lemes. Engenheiros tentaram usar explosivos para liberá-los. Nada funcionou. O navio, com seus motores poderosos funcionando a todo vapor e seus canhões mortais prontos para a batalha, estava fora de controle. Os motores estavam intactos, os canhões prontos para a batalha, mas o navio agora era um prisioneiro de seu próprio leme. Pior ainda, o leme travado o forçava a virar lentamente contra o vento, em um grande círculo,
diretamente de volta para o caminho dos couraçados britânicos que se aproximavam para o abate. O caçador, agora aleijado, estava sendo forçado a navegar diretamente para a boca de seus executores. A noite de 26 de maio não foi uma noite de descanso, mas uma longa e torturante vigília. Para os mais de 2.000 homens a bordo do Bismarck, a escuridão não trouxe refúgio, mas sim a confirmação de seu destino. Preso por seu próprio leme, o navio navegava em círculos lentos e agonizantes, um gigante aleijado esperando o abate. A euforia da vitória sobre o Hood era agora uma memória distante e amarga. Durante toda a noite, uma matilha de contratorpedeiros britânicos os atormentou. Eram como lobos cercando uma presa ferida. Eles não se arriscavam em um ataque total, mas corriam das sombras, lançando torpedos que explodiam perigosamente perto e disparando projéteis luminosos que rasgavam a escuridão, banhando o convés em uma luz fantasmagórica. Cada clarão, cada explosão próxima, era um lembrete cruel de que eles não estavam sozinhos. O objetivo não era afundar o navio, ainda não. Era quebrar o espírito de seus homens, negar-lhes o sono, a paz e deixá-los exaustos e aterrorizados para o que viria com o amanhecer. Lá dentro, no ventre da fortaleza de aço, o clima era de resignação sombria. O que um homem pensa quando sabe que as próximas horas serão as suas últimas? Talvez um pensamento escrito apressadamente em um pedaço de papel pudesse ser assim: o navio treme sem parar. Não é o tremor dos motores, mas o eco das explosões lá fora. O amanhecer trará a morte, nós sabemos disso, só não sabemos de que forma ela virá. Meu único consolo é que não estarei sozinho. Lutaremos até o fim. É tudo o que nos resta. Toda a jornada, desde a saída do porto até este purgatório flutuante, foi uma cadeia de momentos decisivos. A glória, o erro, a fuga, a má sorte. Cada decisão levou a este exato ponto no meio do nada. O que resta quando a tecnologia falha e a sorte se esgota? O que resta a um homem quando está preso em uma tumba de aço esperando pelo inevitável? Quando os primeiros raios de sol tocaram o oceano cinzento, as silhuetas de dois gigantes se materializaram na névoa. Não eram contratorpedeiros, eram os couraçados HMS King George V e HMS Rodney, seus enormes canhões já se virando lentamente na direção do navio alemão. Não havia mais escuridão para se esconder, nem oceano para onde fugir. A batalha final estava prestes a começar. Com o amanhecer do dia 27 de maio, a diplomacia do aço começou. O que se seguiu não foi uma batalha, foi uma execução metódica e brutal. Os couraçados britânicos King George V e Rodney, acompanhados por cruzadores, se aproximaram a uma distância onde não podiam errar. Incapaz de manobrar, o Bismarck só podia receber o castigo. Seus canhões responderam, mas sem a capacidade de mirar corretamente, seus disparos foram inúteis. Centenas de projéteis pesados, cada um pesando mais de 1 tonelada, atingiram o navio alemão. As torres de canhões, antissímbolos de seu poder, foram silenciadas uma a uma. A superestrutura, onde ficava a ponte de comando, foi transformada em uma massa de metal retorcido e fumegante. Incêndios se espalharam por todo o convés. Em menos de 1 hora, o navio mais temido do Atlântico estava em ruínas, um inferno flutuante de aço incandescente. Ainda assim, ele não afundava. Sua construção robusta o mantinha flutuando, mesmo sob um castigo que teria desintegrado qualquer outra embarcação. Com o navio incapacitado e sem qualquer esperança, a ordem final foi dada de dentro do próprio Bismarck: sabotar e afundar. A tripulação abriu as válvulas de fundo e colocou cargas explosivas para garantir que o orgulho de sua marinha jamais fosse capturado. Lentamente, o gigante de aço começou a adernar. Ele emborcou, revelando o casco vermelho marcado pelas batalhas, e deslizou para baixo das ondas, desaparecendo para sempre. Da sua tripulação de mais de 2.200 homens, apenas cerca de 100 foram resgatados das águas geladas do Atlântico. A caçada havia terminado. A saga do Bismarck durou apenas 9 dias. 9 dias que encapsularam a glória, o erro humano, a sorte e a brutalidade da guerra. Desde sua vitória devastadora sobre o Hood até seu fim trágico,
Sua história é um lembrete de que mesmo as mais poderosas criações humanas são vulneráveis. Qual momento desta caçada mortal mais te impactou? A decisão do almirante, o golpe de sorte do Swordfish ou a agonia final? Sua perspectiva é valiosa para nós. Deixe seu comentário, mesmo que anonimamente, pois cada reflexão enriquece a história. Se narrativas como esta te fascinam, inscreva-se e curta para se juntar à nossa comunidade. A jornada do Bismarck, que começou com a promessa de domínio, terminou como um túmulo de ferro no fundo do oceano, um testemunho sombrio de como, na guerra, a invencibilidade é apenas uma ilusão esperando para ser quebrada.